Esta é uma carta fervorosa e, como nós vimos, nasce de uma controvérsia que estava a ameaçar o fundamento da fé cristã. Foi escrita como uma defesa da salvação, o que é ser salvo. E salvação é igual a justificação mais santificação. E isso acontece por meio da fé. Tanto a justificação quanto a santificação acontecem por meio da fé. Gálatas defende o verdadeiro evangelho e a salvação pela graça, não pela lei ou pelas boas obras. E por isso esta carta tem sido um instrumento na história da Igreja, desde o início, para libertar a fé cristã do judaísmo, dos judaizantes, mas também do catolicismo romano, que tem este mesmo espírito, esta mesma intenção de semear uma confusão acerca da salvação e de como ser salvo e de misturar a verdade com o erro. Às vezes é difícil identificar as falsas doutrinas, os falsos mestres. Às vezes é difícil perceber as heresias. Elas vêm disfarçadas. E por mais esclarecidos que sejamos, nós devemos sempre vigiar, devemos sempre estudar a Bíblia para não sermos enganados por falsas doutrinas. Isso exige atenção da nossa parte, dedicação. E ajuda a estarmos num ambiente como este, termos cadeiras como estas, que têm sido apreciadas por irmãos que nos visitam e que veem se tem este tipo de cadeira. É porque valorizam o estudo. Vamos fazer mais do que sentar em boas cadeiras confortáveis. Vamos fazer notas, anotem. Vamos prestar atenção. Nós precisamos de prestar atenção àquilo que está a ser lido e estudado para que não sejamos enganados, para que sejamos atentos, para que haja discernimento. Precisamos estar muito atentos. Precisamos estudar, meditar. Precisamos entender bem o que Deus diz para não sermos enganados. Então usemos as cadeiras, usemos os lápis, as folhas. Quem usa meios eletrónicos, desliga as notificações para não se distrair. Mas vamos ler o primeiro versículo de Gálatas. Começa assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Este começo mostra, e os intérpretes estudiosos, de uma forma geral, concordam, que a forma como Paulo começa esta carta e as palavras que ele escolhe, que na língua grega iniciam, mostra que ele estava chateado, ele estava irritado. As primeiras palavras são Paulo, apóstolo, não. É um tom severo que contém esta carta. Não se vê ações de graças, não há nenhuma palavra de recomendação. O erro dos Gálatas era extremamente perigoso. E Paulo estava consciente disso. Ele estava chateado porque os inimigos, os adversários, estavam a tentar minar a sua autoridade. Vê-se claramente que havia um grupo de pessoas que estavam a querer tirar a confiança dos Gálatas em Paulo. Queriam perturbar, queriam afastá-los. No mundo antigo, um apóstolo era um mensageiro oficial, como um emissário ou um embaixador. O mensageiro tinha autoridade para representar o seu superior, algo como um agente que detém uma procuração. No Novo Testamento, o termo apóstolo, e este termo que Paulo usa para se apresentar, tem um significado mais específico, então designa aqueles que são porta-vozes, aqueles que falam em nome de Jesus, são os oficiais de Jesus. É um termo específico para os 12, mas também para Paulo. Homens que foram escolhidos, foram chamados e comissionados pelo próprio Cristo para ensinar no seu nome.
O chamamento destes homens está em Lucas 6, em Marcos 3, mas a história de Paulo e como ele foi chamado está no livro de Atos, capítulo 9. Aparentemente, alguns críticos alegavam que Paulo era um apóstolo como que de segunda categoria. O seu evangelho era apenas como que um boato. Ouvi dizer, dizem, disseram. E por isso é fácil perceber porque é que nós não encontramos as típicas palavras amáveis de abertura das suas cartas, porque é que ele começa logo a defender as suas credenciais, ele começa logo a dizer: eu sou apóstolo, apóstolo de Cristo Jesus, chamado por Jesus. Paulo percebeu que os seus adversários estavam a fazer-lhe um ataque pessoal para poderem semear uma heresia, impor a sua religião, a sua religiosidade, a sua tradição, aquilo que realmente eles acreditavam ser a verdade. Eu creio, e é muito difícil falar de falsos mestres e de seitas, porque quando nós nos aproximamos dessas pessoas que pertencem às seitas e a esses falsos movimentos religiosos, de falsa religião, como é o caso dos católicos romanos, nós vemos que muitas dessas pessoas, eu não posso dizer todas, mas eu ainda não conheci ninguém que eu possa dizer com certeza, esta pessoa sabe que está errada e está a semear o erro porque ela quer destruir. Eu nunca conheci ninguém tão bem assim para poder perceber esta malignidade, esta intenção, este dolo de semear a confusão, de semear a mentira, a heresia, para causar essa destruição. Quase todas as pessoas, ou creio que as pessoas com quem eu me tenho relacionado, que fazem parte desses movimentos heréticos, dessas seitas, elas acreditam que aquilo é verdade. Algumas não estudam muito, mas mesmo aquelas que estudam, que fazem parte das universidades, dos seminários e que defendem essas ideias, elas acreditam que é uma tradição verdadeira. A estratégia desses homens era desvalorizar Paulo para poderem denegrir o evangelho que ele pregava. E normalmente é assim que acontece. Ataca-se a pessoa, o mensageiro, ataca-se o professor, o pastor, ataca-se a pessoa que leva a mensagem para poder então denegrir a mensagem que ela transmite. Se conseguissem mostrar que ele era um impostor e não um apóstolo, poderiam desacreditar a sua mensagem do Evangelho da Graça e apresentar a sua tradição, a sua cultura, os seus pensamentos e assim a sua suposta verdade. Contudo, Paulo diz: eu não fui enviado por homens. Paulo era um apóstolo, diz aqui, pela vontade de Deus. Deus tinha-o separado desde o nascimento, chamou-o pela graça e revelou-lhe o seu Filho. É isso que nós vemos mais à frente nos versículos 15 e 16. Aquele que me separou antes de eu nascer, chamou-me pela sua graça. Aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Assim, a sua missão não foi originada nem mediada por meros seres humanos, nem por intermédio de homem algum, é o que está aí no versículo 1. Foi diretamente o Senhor que o chamou. Os adversários de Paulo diziam que o seu evangelho não era a palavra de Deus ao homem, mas era a palavra de um homem sobre Deus. Não era a palavra de Deus por meio de um homem, mas era um homem a falar. Os céticos, ainda hoje, os agnósticos, os supostos filósofos e especialistas da nossa época, das nossas escolas, das nossas universidades, dos nossos canais de televisão e de informação, também apresentam o mesmo tipo de argumento nos nossos dias.
Dizem que foi Paulo quem inventou o cristianismo. Eu já ouvi esta teoria e tem sido divulgada e difundida. Jesus era, segundo estes movimentos humanistas, Jesus era um mestre do amor, era um exemplo de alguém que se sacrificou. Mas veio Paulo, apareceu Paulo com os seus conceitos gregos complicados, a sua filosofia grega, e transformou o Cristo em cristianismo. E é assim que explicam a origem da nossa fé. Paulo é o fundador do cristianismo. Contudo, o que nós lemos é que o chamamento, a vocação de Paulo para seguir Jesus e a sua missão de apóstolo começaram com o seu encontro com o Cristo ressuscitado. Foi um encontro que ele teve com Jesus. Está em Atos 9. A conversão de Paulo a caminho de Damasco causou um grande impacto. E isso mudou a vida dele. E não são conceitos filosóficos, mas é um encontro com Jesus ressurreto. Em Gálatas, Paulo tem de defender tanto a sua própria autoridade apostólica como a verdade da sua mensagem evangélica, começando por falar de Cristo e da sua ressurreição. É isso que está ainda no versículo 1. Jesus Cristo, Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Jesus foi um milagre, sem dúvida, espetacular e uma demonstração do poder infinito de Deus. Deus ressuscitou Jesus dos mortos, deu-lhe um corpo glorioso, um corpo imortal com poderes extraordinários, sobrenaturais. E Paulo foi testemunha ocular do Cristo ressuscitado. A ressurreição de Jesus está registada em documentos fiáveis como um facto da história humana. É um facto, é realidade, a ressurreição de Jesus. Existem vários relatos de testemunhas oculares do Cristo ressuscitado. Ao longo de muitas semanas, Jesus foi visto no seu corpo ressuscitado, tanto por mulheres como por homens, tanto por céticos como por crentes. Estas pessoas tiveram a oportunidade de ver Jesus com os seus próprios olhos, caminharam com Ele, falaram com Ele. O seu testemunho unânime é que tinham estado na presença de Cristo e Ele estava vivo, estava ressuscitado. Estavam dispostos a morrer por esse testemunho. A ressurreição de Jesus Cristo é verdadeira e faz parte do Evangelho. Mas por si só, a ressurreição não é o Evangelho. Embora tenha provado a vitória de Deus sobre a morte, a ressurreição não nos livrou dos nossos pecados. É aqui que entra a cruz, a mensagem da cruz. Nesta carta aos Gálatas, Paulo descreve o evento salvador dizendo que o Senhor Jesus Cristo, versículo 4, entregou-se pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Uma outra tradução diz para nos resgatar deste mundo mau, segundo a vontade de Deus. A crucificação foi um auto-sacrifício voluntário. Jesus deu o presente mais precioso de todos. Ele deu-se a si mesmo. É isso que nós lemos aqui neste versículo 4. Ele entregou-se. Esta mesma ideia aparece em Efésios 5, a mesma construção. Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Ele deu-se por nós, como lemos em Tito, capítulo 2, versículo 4, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Entregou-se, Ele deu-se. O grande presente é o próprio Cristo. É Ele a dar-se. Ninguém tirou a vida de Cristo. Ele deu-a livremente. É isso que nós lemos. Testemunho dele em João 10, versículos 17 e 18. Eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Isso também é enfatizado no Evangelho de Mateus, onde uma frase singular, incomum, é usada para mostrar que no momento da sua morte, Jesus, Ele entregou o seu Espírito. Ninguém lhe tirou a vida, Ele entregou o fôlego de vida. Ele entregou o seu Espírito. Este versículo 4 de Gálatas 1 também mostra o propósito da cruz, a razão pela qual Cristo se entregou
foi os nossos pecados, foi por causa dos nossos pecados. Há aqui então uma transação teve lugar na cruz. Nós éramos os que mereciam morrer porque temos uma dívida infinita com Deus por causa do nosso pecado, mas Cristo tomou o nosso lugar na cruz. Ele tornou-se o nosso substituto, a nossa oferta pelo pecado, juntou todos os nossos pecados, colocou-os sobre os seus ombros e pagou-os com a sua morte. Assim, a crucificação de Jesus não foi apenas um exemplo de sacrifício supremo, mas uma expiação real pelo pecado. Ele permitiu que Deus nos perdoasse, satisfazendo a sua justiça. Então nós aprendemos com esta expiação substitutiva como é impossível pagar pelos nossos próprios pecados. A expiação total requer nada menos do que o sangue de Jesus Cristo, o próprio Deus. A nossa confiança reside no facto de Jesus ter dado o seu sangue vital pelos nossos pecados mortais. Esta é a nossa fé. É aqui que há a expiação. O sangue foi dado, foi oferecido, foi derramado para nos remover a culpa, nos limpar dos pecados. Então, este versículo mostra o efeito da cruz. Cristo foi crucificado para nos desarraigar deste mundo perverso. Então o Evangelho é um resgate. É como ser libertado da escravidão ou da prisão. Como estar preso, sequestrado. Usa-se esta expressão resgate para o valor que é dado, que é oferecido para libertar alguém. E o que é que nos aprisionava? O pecado, a desobediência, a imoralidade, as obras da carne. É isso que fazia de nós escravos. A nossa era, o tempo em que vivemos, o mundo é um mundo de corrupção, uma era de decadência e de morte. É dominada pelos males da guerra, da opressão, da imoralidade e do aborto. É isso que domina nestes dias, nesta era. Jesus morreu na cruz para nos salvar de tudo isso, não apenas como indivíduos, mas como um corpo, como uma nova humanidade. Apesar de nós continuarmos a viver neste mundo perverso, nós estamos a ser resgatados deste mundo através da mensagem da cruz. A era vindoura, o reino eterno, irrompeu. Há vislumbres dessa era vindoura na era atual, nas nossas vidas, no nosso interior. Nós já não temos de viver da forma como vivíamos quando estávamos sob o poder do mal. Já podemos viver a vida da era vindoura, na qual a vontade de Deus sempre é realizada e nós hoje já podemos fazer a vontade de Deus, nosso Pai. Esta expressão, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, mostra que a execução de Jesus não foi uma tragédia imprevista, um mero acidente da história. Era parte do plano de Deus para a salvação dos pecadores. O apóstolo Pedro disse-o aos próprios homens que pregaram Jesus na cruz. No seu sermão em Jerusalém, ele declarou: a este Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Deus faz a vontade dele. No céu, mas também faz na terra. O que aconteceu foi vontade de Deus. E nós já podemos fazer a vontade de Deus, mesmo contrariados. Os nossos desejos, as nossas inclinações. Se temos fé em Jesus, nós temos poder para fazer o que Deus quer, o que Deus manda. O que aconteceu com Jesus foi segundo a vontade de Deus, uma vontade que é soberana. Paulo disse esta mesma verdade aos Gálatas: a cruz estava na mente de Deus desde a eternidade. A vontade do Filho foi em resposta à vontade do Pai. O Pai não nos ama porque o Filho morreu por nós. Pelo contrário, o Filho morreu por nós porque o Pai ama-nos.
A cruz teve a sua origem no coração do nosso Pai. Por isso, o versículo 5 diz: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A crucificação e a ressurreição, a cruz e o túmulo vazio. Estes são os factos simples do Evangelho. A cruz e a ressurreição, o túmulo vazio. A boa notícia é que Jesus, a quem Deus ressuscitou dos mortos, deu-se a si mesmo pelos nossos pecados para nos resgatar deste mundo mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Estes factos não contêm uma única palavra sobre o que nós devemos fazer, qual é a nossa parte, o que nós fazemos. Simplesmente documentam o que Deus fez na história humana através de Jesus Cristo. O Evangelho não é sobre o que nós fazemos para Deus. O Evangelho é sobre o que Deus fez por nós. Deus, o Pai, é aquele que concebeu o plano do Evangelho. Deus, o Filho, é aquele que fez o sacrifício voluntário de acordo com a vontade do Pai. Deus Pai é aquele que ressuscitou Jesus dos mortos. Juntos, o Pai e o Filho realizaram a nossa salvação através da cruz. Juntos, anunciam-na ao mundo através dos ensinos dos apóstolos. E juntos aplicam-na aos nossos corações através do Espírito Santo. É o que acreditamos que está a acontecer. Quando lemos a palavra, quando meditamos nesta mensagem da cruz, o Espírito Santo está a agir no nosso meio. Está a agir em nós, está a agir dentro de nós. É por isso que toda a glória vai para Deus. E é assim que Paulo termina a introdução desta carta. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos, para todo o sempre. Amém. Se a salvação é obra de Deus do princípio ao fim, então toda a honra e toda a glória pertencem-lhe para sempre. Literalmente, a sua glória será pelos séculos dos séculos, que ao contrário da presente era maligna, jamais passará. Esta era vai passar. A terra como a conhecemos, com tantas coisas que nos atraem, tantas coisas que nos entretêm, mas isto vai passar. E um dos objetivos das nossas reuniões, de estarmos juntos, é lembrarmos disso mesmo. É verdade, vivemos dias maus. É verdade, temos um corpo frágil, fraco. Temos doenças, temos inclinações que nos constrangem, que nos envergonham, que ofendem Deus, que ofendem e magoam as outras pessoas, mas isto vai passar. Deus, a sua palavra não passarão. O seu reino não passará. E essa é uma das razões pelas quais nós nos reunimos e cantamos juntos e oramos juntos e perseveramos na doutrina dos apóstolos, que na verdade é o ensino do Senhor Jesus. Se toda a glória vai para Deus, o que vem para nós é apenas a graça. E é disso que trata a carta de Paulo aos Gálatas. Ele oferece-nos, como lemos no versículo 3, a graça. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E não se trata apenas de uma frase de efeito, com aparência de piedade. Graça e paz são dádivas gratuitas de Deus para os pecadores. A graça é o favor que Deus mostra aos pecadores que nada merecem, através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. A graça é exatamente aquilo de que fariseus legalistas em recuperação precisam. E somos nós, fariseus legalistas em recuperação. Esta ideia de recuperação é como alguém viciado, alguém que estava adito, estava preso, escravo a um comportamento. De procurar a glória para si mesmo, procurar o reconhecimento, ter os seus seguidores. É esse o espírito do fariseu, é esse o espírito do legalista. E é isso que nós precisamos.
de graça. Nós precisamos deste entendimento do que é este favor de Deus. Nós temos a tendência de esquecer que Jesus é tudo o que nós precisamos. E quando nós nos esquecemos, nós precisamos redescobrir o Evangelho da graça de Deus. É gratuita, mas preciosa. Nós precisamos valorizar. Nós precisamos mostrar a Deus e às pessoas que nós valorizamos o Evangelho. Valorizamos a palavra de Deus. Valorizamos a obra dele. Procurando estar onde Ele quer que estejamos. Com a postura que Ele quer que tenhamos. Usando as palavras que Ele ensinou e que Ele mostra que o honram e que lhe dão glória. Se a salvação é obra de Deus, do princípio ao fim, então toda a honra e glória pertence-lhe para sempre. Então fica bem louvá-lo. Fica bem cantar que toda a honra pertence, que toda a glória lhe pertence, todo o louvor. Jesus é digno. Então que nós o exaltemos. Esse nome alto e superior.